Oi, tudo bem? Começamos agora o Conversando Evangelho, o estudo semanal do Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Guilherme Ribeiro. O estudo de hoje é o número 12, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, itens 14 e 17, Sim à vida, suicídio. Em nome da Casa Virtual Luz Espírita Cavire, agradecemos a presença da Anne e da Michele e convidamos nossa amiga Michele para fazer a prece inicial. Deus, nosso Pai, espiritualidade amiga, Jesus, Mestre amado, te convidamos para estar presente hoje conosco, nos auxiliando, nos intuindo nesse estudo, para que possamos compreender, ser compreendidas, aprender um pouco mais sobre o seu Evangelho e colocá-lo em prática em nosso dia a dia. Que esse estudo possa chegar aos corações daqueles que precisam de conforto, de amparo e que nós saiamos fortalecidas daqui. É isso que pedimos e agradecemos, que assim seja. Que assim seja. Quais são as causas do suicídio? Como o suicídio pode ser visto sob a ótica espírita? Quando os pensamentos suicidas são um sinal de alerta. Como prevenir o suicídio? Leia, esse é um assunto que me toca profundamente, né? Você conhece minha história, isso aconteceu na minha família, pessoa muito íntima minha, então é uma coisa muito difícil. É, não era o caso do que aconteceu comigo, tá? Porque assim, isso aconteceu na minha casa, dentro da minha família, com meu pai. Meu pai teve uma cirurgia que ficou mal sucedida, e ele ficou paralítico, e ele era um homem saudável, um homem que e de repente ele se viu parado numa cama, sendo cuidado por um cuidador. Ele não suportou aquilo, mas não era a personalidade suicida dele. Foi um fato que aconteceu que o levou a falar isso. Eu estou relatando isso aqui porque eu acho interessante a gente colocar a história pessoal da gente num relato, sabe? Mesmo que isso vá a público, mas é uma situação pessoal, uma coisa que a gente viveu, é mais fácil da gente falar. Mas fora esse caso, eu acredito que o suicida, ele é um tanto que materialista, né? Ele não tem a visão espiritual, porque a partir do momento que a pessoa conhece a espiritualidade, que a pessoa tem conhecimento disso, ela não vai cometer o suicídio, porque ela sabe que aqueles problemas ali não vão ficar resolvidos com o autoextermínio. A vida permanece, a vida continua, né? Mesmo depois disso daí, imagina a surpresa da pessoa na hora que chega, que termina ali, que ela comete o suicídio e depois ela percebe que não acabou. É muito triste, é muito difícil. Então, a pessoa para fazer isso é porque ela tem uma visão muito materialista e acha que com o suicídio ela encerra todos os problemas dela. Encerrou os problemas, não tenho mais nada para poder fazer, vou sair dessa vida e desses problemas todos. Também é uma parte, eu vou dizer agora uma opinião pessoal, um tanto egoísta da pessoa que faz isso, né? Porque ela está pensando, se ela é materialista, ela está pensando em cuidar dela e pronto, eu não vou mais sofrer, mas e os que ficam? Tá? A gente tem pessoas que a gente ama, que está aqui do nosso lado, e quando você vai pensar numa coisa dessa, você pensa, meu Deus, eu vou resolver o meu problema pessoal, né? Porque eu vou parar de sofrer, não existe mais nada depois da morte. Mas e quem está aqui? Então, é uma visão um tanto egoísta da pessoa. Então, a pessoa que tem uma visão espiritual, que sabe que existe a continuidade, não é que isso isenta todas as pessoas que têm isso, não, porque tem pessoas que têm esse conhecimento e também comete o suicídio, mas na maioria das vezes é uma pessoa materialista, né?
Eu falei muito, falei de coisa pessoal aí, vocês desculpem, porque é um assunto que sempre que toca nesse assunto me vem isso à tona, né? Mas eu vou deixar vocês continuarem. Posso fazer um adendo? Claro. É porque eu discordo em algumas partes, tá? Assim, Ana, com todo respeito, respeito esse ponto de vista aí, mas eu acho que quando a pessoa está muito próxima ao suicídio ali, quando a pessoa, ela se, por alguma razão, ela se permitiu estar naquela situação, ela não tem essa lucidez de pensamento que a gente tem, né? Porque a gente está fora dessa irradiação, a gente está fora dessa sintonia. Então a gente consegue ver com muita maturidade, a gente tem toda uma questão, né, da filosofia espírita. Então a gente consegue ver com muita lucidez a questão do suicídio. O suicídio, não necessariamente o suicida, ele tá nessa energia que a gente, né? Ele tá numa espécie de confusão. Eu imagino, tá? Pode ser que eu esteja errada, mas assim, ele tá numa espécie de confusão. E aí, quando você baixa muito a sua vibração, e aí eu entendo, né? Eu não sou psicóloga nem nada, mas assim. Eu acho que aqui uma das perguntas é quais são as causas do suicídio e quando os pensamentos suicidas são um sinal de alerta. Então, o que que acontece? A gente está numa frequência aqui, eu, você e a Mi, a gente está naquela frequência de vida e trabalha e faz, né? A gente tem uma frequência, a gente faz o conversando, a gente faz a irradiação. Você faz mais um outro programa, não faz? Não? Eu, É, eu, sim, eu faço o programa com a Poliana e faço com a Cris. então, a gente a gente fica numa vibração muito alta, né? Por mais que a gente tenha os desafios da vida, a gente mantém uma vibração mais alta, né? O suicida, geralmente, as ideias suicidas, elas se aproximam quando ele realmente não entende que ele merecia estar naquele lugar, né? Esse lugar não é para mim, essa situação não era para acontecer comigo. E aí ele vai se vitimizando, vai baixando gradualmente a energia dele, né? A frequência. E ele abre espaço para aquele monte de outros espíritos ali que também estão tristes, que também ou que já sofreram. E aí ele passa a ter, além dele se tornar acessível a esses espíritos, ele passa a ter a confusão mental. Ora é ele que pensa, ora ele puxa a vibração de outros espíritos, e ele acaba que ele não, uma hora ele perde essa lucidez que a gente tem, entende? Da minha visão, né? Ele perde essa lucidez e acaba sucumbindo ali a questão do suicídio. Então, assim, aí ele vai se dar conta quando ele chega do outro lado, porque daí o sofrimento é grande, né? É bem grande. Mas, assim, a nós que estamos aqui e não temos, né, esse pensamento suicida, cabe agradecer mesmo da gente não estar nessa frequência, não vir para o planeta com esse desafio, porque é um desafio muito triste e, assim, pelo que a gente lê de livros, né, a tendência suicida, ela não é de uma vida só. Então, tem espíritos aí que eles passam muitas vidas tentando vencer a tendência suicida, né? Tem até alguns espíritos compromissados ali que eles têm tanto medo de vir e sucumbir novamente ao suicídio que eles fazem alguns acordos. Olha, se eu estiver perto de sucumbir, então vocês me trazem de volta, né? São algumas coisas que a gente acerta na espiritualidade. Então às vezes a gente olha e fala assim, nossa, morreu tão cedo, morreu não sei o quê, e a gente não sabe o que que aconteceu, né? A gente não consegue entender. E na verdade pode ser aí um acordo de um espírito suicida que falou: se acontecer, se eu não conseguir vencer, não deixa que eu caia, me recolha antes.
né? É uma das situações que a gente lê muito. Mas é isso. Não, não que eu não discordo da Ana, mas eu acho que o espírito, quando ele está nessa iminência do suicídio, ele já não está no nosso padrão de visão de vida, ele não está nesse nível que a gente está aqui. Ele já sucumbiu ali nos pensamentos, ele já tem um acesso muito grande de espíritos, né, que vão incentivá-lo aí ao suicídio. E É, tem o fato também daquele que já tem a personalidade suicida, né? Eu É, conheço um caso, por exemplo, de uma senhora, ela que cuida dos túmulos lá do cemitério, onde eu tenho meus familiares sepultados, e o filho dela que cuidava para mim era um menino de 20 anos, sabe? Ele já tinha tentado cometer suicídio duas duas vezes vezes, e não tinha né? dado certo. Da última vez deu certo. Então, assim, eu vi o sofrimento daquela mãe, eu acompanhei toda a história dela, né? E ela me falando, essa não foi a primeira vez, essa foi a terceira vez que ele fez isso, um rapaz jovem. Então, assim, existe esse tipo de coisa. Eu sei que a situação é muito triste, realmente, e quanto mais você pensa desse jeito, mais você atrai os fluidos ruins, os maus, né? São São desafios, Ana, da gente que vem para esse plano, né? Cada um tem o seu desafio. Algumas pessoas são viciadas no álcool, outros são viciados na droga. A gente vem para vencer, né, as nossas fraquezas. É, E tem espíritos, e são muitos. E o pior de tudo é que, assim, a gente está numa situação vendo adolescentes muito jovens com tendências suicidas muito sérias. Adolescentes assim de 12, 13 que nem começaram a viver a vida, que não entende nem da vida, quanto mais da morte. assim, o, voltando lá, né, nas nossas perguntas, quais são as causas do suicídio? Uma delas é a depressão, e que é algo que a gente precisa ficar muito atento, né? E como a Leia deu o exemplo de adolescentes, principalmente nos nossos adolescentes, porque, como foi dito, todos nós temos um tempo aqui de vida, temos uma tarefa, uma missão a cumprir. E quando nós tiramos a vida, esse acordo, né, ele não é cumprido. Então, o Espiritismo lamenta imensamente, né, os nossos mentores espirituais, enfim, toda a nossa programação espiritual foi perdida. E aí a gente precisa voltar para fazer isso de novo, para ter uma nova vida e tentar novamente. Claro que a gente vai sempre contar com a misericórdia divina para nos auxiliar e ter a chance de recomeçar, mas começa o ciclo de novo, né? Ter a chance de reencarnar, aquelas pessoas que necessitam encarnar com a gente e por aí vai. É, Como que a gente pode evitar o suicídio? Com várias formas, buscando ajuda psicológica, psiquiátrica, e a gente não pode ter preconceito quanto a isso, porque os psicólogos estão aí para isso, psiquiatra também. Medicação existe para nos auxiliar e tirar a pessoa da crise. O psicólogo te dar meios, né, te mostrar, te ajudar a caminhar nessa jornada. E eu quero só compartilhar uma experiência que eu estou vivenciando, inclusive, quem trabalha com educação acaba, às vezes, se deparando com isso, e eu tenho convivido com um jovem, bem jovem, com ideação suicida. E é muito, não vou dizer interessante, porque isso não é interessante, mas é muito louco, Curioso. curioso como a coisa funciona, porque assim, ele dá sinais, mas ele não dava sinais para a família. Então em casa estava tudo bem, a mãe nunca percebeu, o pai nunca percebeu, e aí nós, né, percebemos e chamamos a família. Era um menino que já fazia terapia,
a psicóloga, e não estou aqui para fazer julgamento do profissionalismo dela ou não, mas ela também não percebeu. E é um caso, assim, muito sério. Aí, depois de conversas com a mãe e tal, foi buscar outra pessoa, né, outros médicos e tal. É um menino que está numa depressão profunda. E quando eu converso com ele, dá para ver nitidamente a influência espiritual disso, sabe? É algo que chega a incomodar. E porque ele escuta vozes, sabe, ele tem a necessidade de se mutilar. É algo muito, muito triste de se ver. E graças a Deus a gente conseguiu ver e falar para a família, né, para que ele não chegue a fazer, porque ele é muito novo, muito, muito jovenzinho. Então, assim, não é só uma tarefa da família, todos em volta precisam estar de olho e dar recursos para essa pessoa sair desse quadro, né? Dar recursos para quando ela estiver em crise, para quando essas vozes aparecerem, né? Porque quando a gente está na educação, a gente não pode simplesmente envolver a espiritualidade, a gente tem que ter essa ética, né? Mas é muito triste, muito curioso e oração. Muita. Dar recurso para essas pessoas e muita oração. Pedir a Deus para sempre nos ajudar e orientar para que a gente tenha, né, a visão, as palavras certas para ajudar nesse momento, porque não é um processo simples. É algo que gera muito sofrimento para todo mundo. A pessoa, E quando chega a cometer um ato desse, é um ato de desespero total, né? De não ter é, mais visão, de não enxergar nenhuma possibilidade de salvação, de sair daquele momento. Ela entra em pânico, desespero, e é onde acontece o Eu autoextermínio, acho que é o né? pânico. Eu acho que é é, o pânico. Mas assim, cortamos você, Mi? não, Você sem ia Oi, problemas. tá Não, cortando para pode. conversar. Não, Eu assim, falei, ah, até esse olhar, né, que vocês tiveram na escola, até isso é uma providência divina, eu imagino, né? Porque, assim, é, é uma coisa que é difícil para a gente ver. É difícil porque a gente mãe, né? A gente mãe, a gente tia. Você tá criando, você criou um bebê, o bebê tá crescendo, né? A mãe, ela assume a responsabilidade da vida do filho. Então, assim, você olhar para o seu filho e falar assim, meu filho vai se matar, eu acho que é uma coisa que é muito difícil para nós mães enxergar, né? Muito difícil, porque é uma realidade que é difícil de você. Como é que eu vou dizer aí? Eu não sei a palavra. Mas se você chegar para mim e falar assim, olha, a Duda tá a ponto de se suicidar, eu vou olhar para você e falar, imagina, você tá doida, né? Eu acho que é o primeiro, porque a gente não consegue colocar pra gente e sem sentir culpa, né? A culpa. Assimilar, né? Isso. E então, quando vem uma outra pessoa de fora e faz esse despertar, eu acho que é uma ajuda aí da espiritualidade, não é uma coisa que a mãe e o pai estão desatentos, não. É porque nós, como mães, pais, tios, a gente não tem essa visão, a gente não consegue entender que aquele bebezinho que a gente dá a vida, que a gente faz tudo, possa chegar nesse limite aí, E né? quando eu conversei com esse, né, menino algumas vezes e perguntei, falei, poxa, mas por que que você não conversa com os seus pais e tal? Eu não quero preocupar meus pais. Então. Eu não quero trazer preocupação para eles. Então eu não falo nada. Eu não falo o que eu estou sentindo, eles não sabem. Eu não quero ser um problema. Eu não quero ser mais um problema. Eu falei, mas você não é um problema.
E não, mas eu não quero ser problema. Então é Exato. isso. Eu E acho que. é excesso de amor também, né? Às vezes a gente pode enxergar como, nossa, como é que a pessoa deixou pai, deixou mãe, não pensou, né? Na verdade, é ao contrário, é aquele, a pessoa não consegue enxergar o amor daquelas pessoas, né? Ele acha que ele é um peso, ele acha que ele é ela vai viver melhor se ela não tiver que se preocupar comigo, Uhum, né? E vai abrindo margem aí para muitos espíritos atuarem. é. Vamos falar do CVV, vamos falar Diz do que Descartes. Kardec. Isso aí. O CVV é uma. Eu acho que é uma bênção aí no Brasil, né? Centro de Centro de Valorização Valoração. da Vida. E é um número de telefone, né? O 188, que a pessoa pode ligar para lá e ter uma escuta acolhedora. Não precisa se identificar, no CVV ninguém vai saber da onde é, né? Se é de norte, sul, leste, oeste do país. E a pessoa pode simplesmente desabafar e falar, porque muitas vezes o que a pessoa precisa é isso, né? Desabafar. O Disque Kardec é só um conversa digitada, né, Leia? Isso, o Descartes é um site, você pode entrar pelo site. Eles têm um aplicativo lá que é como se fosse um WhatsApp. E eles ficam disponíveis ali 24 horas também para essa conversa, porque às vezes a pessoa não necessariamente ela precisa conversar, na verdade ela precisa ser ouvida. Então, É, são ouvidos com muito amor e às vezes coloca a pessoa para se ouvir, para entender o que está acontecendo com ela e para aquela hora do desespero, para dissipar o desespero e a energia, né? Para a energia ruim ir embora. isso A aí. diferença do Descartes para o CVV é que o Descartes tem um ouvir, mas tem ele permite ali uma fundamentação, né, mais puxado pro espiritismo, né, para explicar para a pessoa e tudo mais. O CVV não tem religião, né? Não, não O tem. CVV são, não tem o dizer ali religioso. O Descartes, ele tem um dizer mais religioso, vai falar um pouquinho do espiritismo lá. Mas são dois lugares maravilhosos, com pessoas maravilhosas. É sobre isso. Mais alguma coisa, meninas? Não, Então vou. Deixa eu só pegar aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisinha. Não. Então vou agradecer a todos pelo estudo da noite e vou pedir para nossa amiga Ana fazer nossa prece de encerramento. Vamos então elevar os nossos pensamentos aos céus, agradecer a Deus por mais um estudo, agradecer a espiritualidade aqui junto de nós, intuindo nossas palavras, agradecer a presença de Jesus na nossa mesa, sempre, né? E agradecer pela nossa lucidez, por a gente ter compreensão, por a gente saber conversar sobre isso, tá? Então, assim, é importante a gente poder falar cada assunto que a gente coloca para fora, parece que tira um pouco de coisa de dentro da gente, e isso vai melhorando a vida da gente, o conhecimento, e a gente só agradece a Deus por cada momento, por cada estudo, hoje em especial por esse estudo. Vamos agradecer a Deus, pedir paz, pedir saúde na nossa vida. Em nome de Jesus, vamos dar por encerrado o nosso estudo de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Tenham todos uma boa semana e até o próximo estudo. Fiquem com Deus.